Amém? Nós estamos aí participando das 40 dias de jejum e oração, da nossa campanha Ser Discípulo. Eu tenho certeza que você está sendo abençoado todos os dias, o novo devocional, a palavra do Senhor, oração. Aqueles que podem estão vindo aqui na igreja todos os dias. Hoje nós entramos no 7º dia. Hoje nós começamos uma nova série de mensagens. E gostaria que você pudesse estar acompanhando, não só aqui na igreja, mas também no YouTube, as ministrações que nós estamos ministrando todos os dias, estão sendo colocadas lá. E essa semana, nós vamos falar, e começando o dia de hoje, nós tivemos aqui o nosso devocional às 7 horas da noite, com a palavra afasta-te de mim. Amanhã, dia 8 da nossa campanha, com o tema Quem é este? A própria natureza lhe obedece. Dia 9, quem é este? Ele tem autoridade para perdoar pecados. Dia 10, tu és o Cristo. Dia 11, Senhor meu e Deus meu. Dia 12, um só Deus. E dia 13, para quem iremos? Abra sua Bíblia no livro de João, no capítulo 10. Nós vamos ler do versículo de 1 a 15. Eu tenho sido ministrado, graças a Deus, durante esse tempo que nós estamos aqui jejuando, ministrando a palavra do Senhor, nosso devocional. Ontem a irmã Nidalva deu o devocional aqui ontem, tenho certeza que foi bênção também. Hoje, às 19, nós tivemos o nosso devocional. Deus tem falado conosco de forma especial através dessas palavras. No João capítulo 10, versículo de 1 a 15, diz assim: na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe pela outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. E este porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome, e as suas ovelhas e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai diante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhece a voz dos estranhos. Jesus disse-lhe essa parábola, mas eles não entenderam o que ele lhes dizia. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhe: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vierem antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará o quê? Pastagens. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham vida em abundância. Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Mas o mercenário que não é pastor, de que não são as ovelhas, vir o lobo e deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e as dispersa. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor. Quem é o bom pastor? Jesus. E eu conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas minhas ou pelas ovelhas. Pai querido, obrigado, Senhor, porque o Senhor ministrou em nossos corações as palavras através do louvor, através da oração de cada um aqui, no início do culto. Pai querido, obrigado. E que o Senhor continue falando conosco de uma maneira especial, através da Tua palavra. Que o Espírito Santo possa revelar aquilo que nós precisamos de ouvir aqui nessa noite. Em nome de Jesus, amém. Obrigado por você ter vindo aqui hoje, estar conosco. Deus possa te abençoar. O título da mensagem que hoje é Seguidor de Jesus. Na verdade, privilégios de nós sermos seguidores de Jesus. Que privilégio que nós temos? Privilégios, se nós formos detalhar aqui os privilégios que nós somos e nós temos de ser seguidor de Jesus, são muitos privilégios. Mas nós vamos destacar alguns privilégios de nós pertencermos à família de Jesus, à família de Deus. É gracioso
É maravilhoso pertencer à família do Senhor. Certamente você já ouviu uma palavra chamada privilégio. Talvez você tenha mais, além de você na sua casa, você tem mais irmãos, ou lá na sua empresa, você trabalha com várias pessoas, e com certeza você já ouviu essa palavra. Poxa, essa pessoa é privilegiada. Esse meu irmão é privilegiado aqui em casa. Parece que ele é o mais amado, é privilegiado. Se eu perguntar a você se você já ouviu em algum lugar, ou passou por essa experiência de dizer, ou ouviu alguém falar que alguém tem privilégio, você vai falar assim, realmente, eu já ouvi dizer. Ou talvez você se coloca em posição e fala assim, poxa, eu fui privilegiado de pertencer à minha família, eu fui privilegiado de pertencer à família do meu pai, eu tenho um privilégio. Meus pais estão aqui, eu falo assim, Senhor, muito obrigado. Nas minhas orações, eu falo, eu tive o privilégio de ter nascido, filho do pastor Sebastião e Maria José. Obrigado, tive um privilégio. Você também pode ser privilegiado. Você já ouviu essa palavra? Privilégio é um direito, privilégio é uma vantagem, privilégio é uma prerrogativa válida para um grupo ou para um indivíduo. Quando se fala assim que a pessoa é privilegiada, passamos logo a ideia de que as coisas são boas na vida daquela pessoa. Quando a gente fala assim, aquela pessoa tem um privilégio, automaticamente vem à nossa memória do que aquela pessoa tem algo bom, ela está participando de algo legal. Ninguém tem um privilégio de morrer. Poxa, aquela pessoa teve um privilégio de morrer. Ninguém fala assim. Não é, né, pastor? Ninguém fala assim, poxa, aquela pessoa teve um privilégio, pegou uma doença. A gente não fala desse jeito. Mas quando a pessoa tem algo bom, a gente fala assim, nossa, aquela pessoa teve um privilégio. Alcançar alguma coisa, um patamar melhor. Pessoa privilegiada. A gente não leva o privilégio para algo negativo, a gente sempre pensa de algo bom. E a palavra de Deus, ela fala disso. De modo geral, a Bíblia fala de bênçãos. Ela não fala de privilégio, mas ela fala de bênçãos. Então, privilégios que os crentes têm, a gente fala de bênçãos. Eu e você, nós somos abençoados. Nós somos privilegiados. Eu sou privilegiado por quê? Porque alguém morreu por mim. É um privilégio muito grande. Não é alguém, qualquer alguém. É o próprio Deus. Filipenses capítulo 2, se nós lermos aí o capítulo 2, principalmente no início do capítulo 2 de Filipenses, a gente vai ver Paulo tentando explicar para os filipenses, e é para nós também hoje. Jesus, em forma de homem, Deus em forma de homem, esvaziou-se de si mesmo. Que privilégio que temos. Que privilégio alguém vai ter de alguém do patamar de Deus? A gente pode falar de juiz, a gente pode falar de um governador, de um presidente, de alguém importante aqui na terra, de, vamos dizer, tirar a sua identidade, não a sua identidade, mas aquela autoridade, esvaziar-se de si mesmo, tirar a sua capa, tirar a sua toga, vamos dizer assim, e se humilhar, fazendo a forma de servo, semelhante a cada um de nós. E não só isso, mas morrer em nosso lugar. Eu falo mais uma vez, eu sou privilegiado. Como os cristãos, nós somos abençoados. Porque agora nós não somos mais o que? Escravos. Eu e você, nós somos libertos da escravidão, do pecado, da maldade. Nós somos libertos do juízo. Olha que maravilhoso. Irmãos, e esses privilégios, somente os crentes têm. E esse privilégio que eu estou falando, de ser liberto da escravidão do pecado, de ser liberto do juízo, de ser liberto da opressão de Satanás, seguindo a Jesus e desfrutar, mas somente quem segue a Jesus pode desfrutar dessas bênçãos. Elas são muitas. E nesse texto lido, a gente vai destacar algumas bênçãos. Primeiro, receber
no rebanho do Senhor. No versículo de 1 a 3, fala assim no capítulo 10 de João: na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta do curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão, salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. E o porteiro abre, este porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz. Você um dia ouviu a voz do Senhor, por isso que você está aqui. Você não veio porque você ouviu uma voz estranha, porque alguém te chamou. Claro, a gente teve uma participação indireta de alguém, mas você ouviu a voz do Senhor. E ouvindo a voz do Senhor, eu passei pela porta. Mas que porta, pastor? Não é a porta da igreja. Jesus, ele mesmo fala assim: eu sou a porta. Você entrou pela porta, e uma vez que você entra pela porta e sai, você acha o quê? Pastagens. A própria palavra diz, aquele que entra e não sai de Jesus, não, porque a porta ela é feita para entrar e para sair. Mas no momento que você entra pela porta, você entra em Jesus, a sua vida é o quê? É transformada, a sua vida é lavada, a sua vida é salva, você se torna um novo homem. Como diz o apóstolo Paulo: não vivo eu, mas Cristo agora vive em mim, porque ele entrou pela porta. E essa porta é o quê? É Jesus. O porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas, e as traz para fora. Você tem escutado a voz do Senhor? Nós estamos na campanha Ser Discípulo. Ser discípulo não é apenas ser chamado cristão. Os cristãos, irmão, muita gente é chamada de cristão. Mas ser discípulo é totalmente diferente. Na Bíblia a gente não vê a palavra dizendo assim, Jesus falando assim: olha, vá ser de cristãos. Vai e fazei cristãos. Ide e faz cristãos. Não, mas ele diz assim para os discípulos: ide e fazei discípulos. Jesus, ele convida as pessoas e os discípulos, as pessoas que estavam com ele, que futuramente, posteriormente são chamados de apóstolos, mas convida eles para ser o quê? Discípulos. Discípulo é aquele que está perto de Jesus, discípulo é aquele que está próximo de Jesus, discípulo é aquele que entra pela porta, discípulo é aquele que ouve a voz e segue, discípulo é aquele que cada dia se parece mais com Jesus. Eu sempre falo isso em Romanos capítulo 8, versículo 29, que até a lição de amanhã vai citar esse versículo. Olha, eu e você não podemos ser só chamados de cristãos. Nós que passamos pela porta, nós precisamos ter a cara. A cara não é a imagem, na hora que eu olho para você e vejo a cara de Cristo, não. É o nosso viver diário, é o nosso comportamento, é o nosso falar, é o nosso linguajar, nas nossas negociações, na família, no trato com a minha esposa, a esposa com o esposo, é no jeito que eu trato os meus filhos. Olha, eu tenho a cara de quem? Eu tenho a cara da velha natureza ou a natureza de Cristo? Jesus se apresenta aqui como o bom pastor. O bom pastor é aquele que protege quem? As suas ovelhas. A gente lembra na vida de Davi, e todos nós aqui conhecemos a vida de Davi. Eu não estou vendo alguém que não conhece aqui, nessa noite, alguém que não conheça a história de Davi. Desde pequeno a gente descobre que Davi era pastor de ovelhas. Nas músicas infantis, na aula, com as nossas professoras, e ele, para defender as ovelhas, ele matou o urso, parece que ele matou um leão, mas a gente entende que ele matou alguns animais perigosos. Que quando ele vai ao encontro do gigante Golias, Saul ele fica até assim espantado quando Davi ele conta essa história para ele. Poxa, então, vai lá, vai lutar por nós, já que você enfrentou tantos animais perigosos assim. Porque o papel do pastor, e Jesus ele é comparado como pastor, por João, é que ele protege as ovelhas. E ele é chamado de pastor. E pastor não é estranho, é interessante. Você pode pesquisar na internet, no YouTube, alguns vídeos de pastor que cuida de ovelhas. Eu não estou falando de igreja, não estou falando de nome do pastor, estou falando realmente do pastor
que cuida dos animais, chamado de ovelhas. Pode chegar lá e chamar um estranho, ela não vem. Mas aí quando o pastor chega, o pastor que cuida delas, desde quando elas nascem, elas acostumam com o pastor, acostumam com o cheiro. Na hora que o pastor, responsável por elas, chama elas, elas rapidamente, elas vêm ao encontro do pastor. Mas se chegar um estranho, pode chamar, meu irmão, pode fazer o que for, não vem. E João, ele pega essa palavra, aqui em João, e faz essa comparação, esse paralelo, essa comparação da ovelha e pastor, e isso nos chama a atenção, porque assim como o pastor de ovelha conhece suas ovelhas, a ovelha escuta a sua voz, o Senhor também, Ele nos conhece. Você pode falar assim, pastor, mas eu nunca vi Jesus. Mas você não precisa de ver. Mas Ele te conhece. E Ele te chama pelo seu nome. E a ovelha, ela conhece a voz do pastor. Se eu ligar para você, talvez você esteja familiarizado com a minha voz, automaticamente, sem eu falar o nome, você vai falar assim, ô pastor, graça e paz. Você que está familiarizado com alguém, não precisa ter o registro de número. Na hora que a pessoa liga para você, você que está acostumado com ela, você escuta a voz dela e fala assim, eu preciso me enganar não, sei quem que é. Quem já passou por essa experiência? Sem ver. Você precisa ter a imagem, mas pela voz você conhece. Sabe por quê? Sabe por que isso acontece? Porque você está familiarizado com aquela voz. Você está acostumado com ela. Mas se for um estranho que liga para você, você não está vendo a imagem. Eu posso falar assim, eu falar assim, eu não te conheço, mas eu posso falar, não, eu sou pastor fulano de tal, mas opa. E muitos malandros pegam isso aí e fazem ligações telefônicas, pegam os dados da pessoa, a imagem, e coloca, né? E tenta ligar, aí a pessoa é desavisada, não sabe escutar, não compreende a voz, e é enganado, muitas das vezes. Ou vice-versa. Mas quem ouve a voz do Senhor e conhece a sua voz, a sua ovelha, não é enganado. No momento que você abrir a palavra do Senhor e meditar na palavra do Senhor, meu irmão, você não é enganado. Porque Jesus, Ele fala com você. É Ele quem chama as ovelhas. Olha só que privilégio que nós temos. Eu sendo chamado por Deus. É um privilégio. Você sendo chamado por Deus. Não é qualquer pessoa, meu amado. Não é qualquer pessoa que está te chamando. É Deus. Que privilégio de nós. Aí você fala assim, não pastor, mas eu acordo de manhã, ou então à noite eu oro ao Senhor. É você que está orando, é eu que estou orando, buscando ao Senhor, mas a Bíblia fala que é Ele que te chama. É Ele que te chama pelo nome, é Ele que conhece você. Que privilégio, irmão, ser chamado pelo próprio nome. Isaías 43, versículo 1 nos diz assim, mas agora assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Que privilégio ser discípulo do Senhor, falar assim, olha, eu te chamei, você é meu. Que alegria em poder acordar todos os dias e falar assim, Senhor, que privilégio que eu tenho, e o Senhor me chamar pelo o meu nome e falar assim, tu és meu. Que privilégio, irmãos, de acordar e ver a nossa mamãe, o nosso papai, quem tem o papai e a mamãe, ou alguém especial,
que vai lá e nos acorda, fala assim: meu filho, eu te amo, olha, está na hora de acordar, deixa eu dar um beijo. E você chama pelo nome. Não é um privilégio muito grande? Não é gostoso isso? Agora, o mais gostoso é a gente saber que o nosso Deus, Ele faz isso conosco. Deus os conhece individualmente. No planeta Terra tem mais de quase 8 bilhões de pessoas, fora os que já morreram. Meu irmão, Deus conhece a todas as pessoas, está atento a todas as pessoas, se clamar neste momento individualmente. Ele sabe as nossas tristezas, Ele sabe as nossas alegrias e nos chama para perto. Deus é um Deus relacional. Desde sempre Deus chamou para perto. Deus, Ele fez Adão, Ele fez Eva para estar por perto, para perto dele. A gente lê em Gênesis todos os dias, Deus vinha e conversava com Adão e Eva. Depois que pecou os dois, o que fizeram? Fugiram, esconderam. Não foi Deus que escondeu. Na verdade, Deus começou a procurar. Olha, aonde vocês estão? Ou eu falo assim, aonde vocês se meteram, né? O que vocês foram fazer? Agora vocês estão se escondendo de mim? E Deus, Ele foi atrás, irmão. Deixa eu te falar, Deus sempre vai atrás do ser humano. Ele te chama. Deus está te chamando aqui nessa noite. Não acha você, falou assim, eu vim aqui só porque eu quis. Não. Deus te chamou. Deus te chamou para ouvir essa palavra aqui nessa noite. Ele chama pelo seu nome. Talvez você tenha um apelido, a pessoa chama de você de qualquer coisa. Não. Você não vê Deus chamando ninguém de apelido. Chama pelo nome. Nome. Independente do nome que você tem. E não Ele chama apenas, Ele não apenas chama, mas Ele abre a porta. Apocalipse 3, versículo 7 declara: o anjo da igreja em Filadélfia escreve: isso diz o santo, o verdadeiro, que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Meu irmão, Jesus é a porta da salvação para a vida eterna. Hoje ela está aberta, mas um dia ela será fechada, como nos dias de Noé. Noé ficou ali trabalhando muitos anos. Ninguém trabalhou igual a Noé, meu irmão. Ninguém na face da terra trabalhou igual a Noé. Mas Noé trabalhou muito tempo fazendo a arca. Mas no momento em que ninguém acreditava o que ia acontecer, todo mundo entrou, os animais entraram, a família de Noé entrou, e a porta foi trancada, não por Noé, foi trancada por Deus. Olha só, eu sempre falo, Antigo Testamento é sombra do Novo. Tudo leva para Jesus. A arca é Jesus. A porta hoje está aberta. Noé pregou, muito tempo, fazendo a arca, cortando madeira, carregando madeira. Não só ele, claro, seus filhos ajudaram, mas ficou muito tempo construindo, falando, e ninguém dava crédito. E a Bíblia fala, assim como nos dias de Noé, eu virei outra vez, e a porta será fechada. E a porta que Deus fecha, muitas pegam essas palavras aqui e remete para as bênçãos, né, materiais, né? Deus vai abrir uma porta para você e tal, mas a porta é Jesus. Hoje a porta está aberta. Na verdade eu falo que está até escancarada, mas a porta é estreita, mas todos podem passar por ela. Mas um dia ela será fechada e não vai adiantar. Eu não sei para que eu falei essa semana. Eu falei, você vai chegar um tempo que as pessoas vão desejar que as coisas caem sobre ela. Montanha caia sobre mim, árvore, né? Embora a Bíblia não fala de árvore, mas fala de montanha, cai sobre mim, porque o negócio está feio, o desejo de morrer, mas o momento passou, a porta se fechou, não vai ter mais chance. A chance é agora. Olha, você que está nos assistindo, a chance é agora. A porta está aberta, a porta está escancarada, a porta é Jesus, porque Jesus é a porta da salvação, é a porta da vida eterna. Ele nos dá acesso a Deus e nos livra da morte, do pecado. Irmãos, que alegria, que privilégio. Você ainda não entendeu o privilégio que você tem. Olha, Ele te chama pelo nome. Segundo, Ele abre a porta. Agora você está sendo liberto do pecado, você é liberto da morte. Que privilégio.
que eu e você tem de ser chamado pelo nome. Eu não gosto de chamar ninguém pelo apelido. Eu normalmente chamo a pessoa pelo nome. E o Senhor nos chama pelo nome. Qual é o seu nome? Ele te chama pelo nome. Sabe por quê? Porque Ele respeita a sua identidade. Ele sabe quem é você. Ele sabe quem é você. Segunda coisa que a gente pode aprender aqui, ser guiado pelo bom pastor. No versículo 4 e 5 diz assim: quando tira para fora as suas ovelhas, Ele vai adiante delas, abre as portas. Ele não deixa as ovelhas ir na frente, não. Ele vai adiante delas. Ele vai na frente. E as ovelhas, seguem. Porque conhece a sua voz, mas de modo nenhum seguirão um estranho. Meu irmão, não adianta, não vai seguir. Antes, fugirão dele, porque não conhece a sua voz, não conhece a voz dos estranhos. Meu amado, que voz você tem seguido? Os discípulos do Senhor conhecem a voz. As ovelhas do Senhor conhecem a voz do Senhor, não seguem estranhos. Não anda por caminhos tortos, porque Jesus está à frente e sempre falando. Jesus, ele sempre fala, olha aqui, 66 livros. E esses livros aqui foram escritos por cerca de 1.500 anos. Por pessoas de diversas, vamos dizer assim, especialidades. Um nobre, um rei, pessoas simples. Em épocas diferentes. Não tinha tecnologia que nós não tínhamos hoje, ou temos hoje. Esses dias mesmo eu estava lendo as conexões que fazem os versículos. São mais de 600 mil conexões. Como que pode ter isso acontecido? Jesus, ele fala e continua falando, ele fala através da sua palavra e vai continuar falando. E o bom pastor, ele conhece as suas ovelhas e conduz cada uma delas com amor, com sabedoria. Não somente o pastor conhece as ovelhas, mas eles, inclusive, conhecem a sua voz. Assim como as ovelhas reconhecem a voz do pastor, nós, como seguidores de Jesus, precisamos reconhecer a sua voz. Precisamos conhecer. Eu sempre falo com a mãe, mãe, a gente precisa orar ao Senhor, e é um dom. E é um dom que eu sempre peço ao Senhor. É o dom de discernimento de espírito. Qualquer pessoa que a gente estiver conversando, trocando mensagens, Senhor, me dá discernimento de espírito. Quem está falando ali? Que voz é essa que está saindo? Será que é a voz do Senhor? Será que está sendo usado pelo inimigo? É o Senhor que está falando. É um dom que cada um de nós podemos pedir a Deus. Senhor, eu preciso ouvir a sua voz. Não que a gente precise ter dom para ouvir a voz do Senhor. Mas existem muitas vozes. E a gente precisa ficar preocupado, por quê? Porque senão a gente dá mais crédito às vozes de estranho do que à voz de Deus. Os seguidores de Jesus precisamos reconhecer a voz do Senhor. E a voz do Senhor vem mediante a leitura da palavra bíblica. É a leitura da palavra bíblica diária. Por isso nós estamos aqui nesse devocional durante 40 dias. Eu sempre falo, irmão, não fique apenas nos 40 dias. É só um momento, é só um período de tempo. Mas durante o tempo, durante o ano, medite na palavra do Senhor para que a voz do Senhor fale ao seu coração. E que você não venha dar ouvido a estranhos. A gente ouve a voz do Senhor também através da oração. A gente ouve a voz do Senhor também com a comunhão com os cristãos. Quando a gente tem comunhão uns com os outros. A Bíblia fala assim, o sangue do Senhor Jesus
quando nós temos comunhão uns com os outros, o sangue do Senhor Jesus nos purifica de todo o pecado. A comunhão. A gente ouve a palavra do Senhor, o pastor conhece a voz. Por conhecer a voz do pastor, as ovelhas não seguem o estranho. E Jesus nos alerta os falsos pastores, aqueles que diariamente nos conduzem e nos tentam desviar do caminho da verdade. E nessa da era digital, nós temos que tomar muito cuidado, porque a gente escuta muitas vozes, variedades de vozes. Tem vozes que realmente Deus está sendo usado. Deus usa muita gente. E Ele vai continuar usando. Mas com a palavra do Senhor no nosso coração, não é qualquer voz que eu vou escutar. Não é qualquer voz que eu vou dar crédito. Porque eu entendo a palavra do Senhor. A palavra que aquela pessoa está dizendo se condiz com a palavra do Senhor. E ao conhecermos a voz do bom pastor, nós vamos saber discernir a verdade do erro e não nos deixar nos enganar. Este é o outro grande privilégio, não se perder pelo mundo afora, mas contar com a direção firme e amorosa daquele que conhece as suas ovelhas. Mas se eu deixar a Bíblia de lado, se eu deixar a minha oração de lado, eu vou perder o meu contato, eu vou perder o costume de ouvir a voz, eu vou perder, vamos dizer assim, como é que eu falo? Se a gente fica tanto tempo desconectado, a gente vai perder até não sei como é que chama, a questão da voz, da qualidade da voz, o timbre, o tipo da voz. Pô, eu nem reconheci que era você, rapaz. Tem gente que encontra comigo e fala, rapaz, nossa Deus, nem sabia que era você. Quanto tempo, né? Você mudou muito. Eu falei, realmente, eu mudei muito. Mas se todo dia a gente está junto aqui, eu posso ficar gordo, posso ficar magro, posso ficar cabeludo, posso ficar careca de novo. Vocês vão falar que eu sou eu, porque vocês estão me vendo todo dia, está vendo o processo de mudança. Normal. Mas quando a gente fica muito tempo longe um do outro, rapaz, você mudou demais, nem reconheci que era você. Aí para a gente não deixar a pessoa sem graça, você não lembra? Não, eu sou fulano de tal. Tem muita gente que fala, sim, estou lembrando, não lembra nada, coisa nenhuma. Não somente o pastor conhece as ovelhas, irmãos, mas elas conhecem inclusive a sua voz. E o relacionamento com Jesus é baseado em conhecimento, em intimidade. Quanto mais íntimo eu sou de alguém, mais eu conheço ela. Quanto mais íntimo eu sou da pessoa, eu conheço ela. Tem amizades aí, por exemplo, a gente vai participando, a gente vai conversando. Rapaz, eu nunca vi você estressado desse jeito, não, vai. É porque você está me conhecendo agora. Não, eu nunca te vi feliz tanto assim, não, porque você está me conhecendo agora. Eu falei que outro dia, eu e Sandra vamos fazer 19 anos de casado, e todas as viagens, algumas ocasiões, algumas coisas, eu falo, rapaz, eu não sabia isso de você, não. Ou ela fala para mim, não sabia isso de você também. Por quê? Através do relacionamento. E relacionamento demanda tempo. E à medida que a gente vai relacionando com Jesus, a gente vai conhecendo o nosso caráter, vai sendo moldado. Agora, sem relacionamento com Jesus, irmãos, não acha que você vai ser moldado de um dia para o outro. Retiro de 3 dias não muda ninguém. Eu vou fazer um metanoia. Irmão, é muito bom, gostoso, eu já convidei alguns irmãos para ir, mas não acha que vai mudar a pessoa em 3 dias, não muda. Jesus foi 3 anos e meio com os discípulos e continuou ali o Espírito Santo trabalhando no coração daqueles homens, sendo transformados. É muito bom o encontro com Deus, 3 dias, eu aconselho os irmãos a participarem, a gente vai fazer daqui uns dias. Mas não acha que só esse é suficiente. Aí, está rolando aí que o monte da resposta vai ser retirado, vai ser um galpão. Aí tem gente que fala assim, agora como que eu vou orar? Meu irmão, tem gente que está pegado só ao monte. A oração deve ser diária. O monte é bom? A gente precisa ir de vez em quando.
Mas as coisas não acontecem só no monte, não. Às vezes as coisas, sabe onde que acontece? Jesus fala assim, olha, entra no seu quarto, fecha a porta. Pode ser uma metáfora, que alguns dizem, falam, não é metáfora, Jesus está falando para fechar os ouvidos ali. Não, meu irmão, se for literal, então fecha a porta do seu quarto, ore em secreto, que o seu pai em secreto vai ouvir você. Oração em monte é bênção, é bom, eu não estou discordando não. Aí tem gente lamentando, e agora o que nós vamos fazer, meu irmão? Fazer o quê? A oração é em qualquer lugar, em todo tempo. Andando, parado, em casa, no trânsito, oração em qualquer lugar. Claro, a gente pode tirar um tempo para orar. Irmãos, os falsos ensinamentos, os falsos líderes religiosos que podem desviar os crentes do caminho do Senhor. Precisamos então conhecer a palavra de Deus e discernir a verdade do erro. Precisamos, sabe como isso vai acontecer? Lendo a palavra do Senhor. Lendo a palavra do Senhor. Não só lendo, mas orando. Não só orando, mas praticando, porque ser discípulo é diferente de cristão, porque tem muitos cristãos que não são praticantes, porque quem é discípulo do Senhor faz o que o mestre ordena. Eu sou seu discípulo e o Senhor é meu mestre, então eu estou aqui juntamente com o Senhor. Discípulo é aquele que está ao lado, olha, eu quero ser igual ao mestre. Hoje eu sou melhor do que ontem, amanhã eu sou melhor do que hoje, e assim posteriormente, sucessivamente, cada dia, posterior não, né? Mais para frente, eu sou melhor, cada dia sendo melhor. Parecido mais com o mestre. Aí você vê a caminhada dos discípulos. Todos eles vacilaram nos primeiros passos. Tiveram discussões horríveis entre eles. Mas na caminhada com Jesus, conhecendo mais de Jesus, a gente pode observar o amadurecimento de cada um amadurecendo, ficando mais próximo de Jesus, sendo semelhante a Ele. Até Pedro, até mesmo antes ali, na sua caminhada, no início com Jesus, quando Jesus estava sendo ali no momento do aperto, indo para a crucificação, as pessoas olhavam para ele e falavam assim, olha, você se parece com um dos que caminham com Jesus. E Pedro fala assim, não. Pedro nega 3 vezes e fala assim, não. Mas a atitude, o comportamento condenava Pedro. Irmãos, alguma coisa te condena a você ser seguidor de Jesus? Alguma coisa te condena a você ser seguidor de Jesus, ou te condena por você ser parecido com o mundo? Alguma coisa tem que nos condenar no sentido de ser parecido com Jesus. Olha, a tua fala te condena, você é discípulo de Jesus. Mas hoje em dia a gente não vê isso. Porque a igreja, ela está igual ao mundo. A minha fala está igual ao mundo, o meu caminhar está igual ao mundo. As minhas palavras estão igual ao mundo. Falar palavrão é normal. Ver pornografia é normal. Desviada na verdade, está normalizando tudo, não sabe o que é verdadeiro, o que é de boa fama, o que nós estamos pensando, se é Cristo ou não que está em nós. O mundo está, na verdade, a igreja está relativizando as coisas. No seu caminhar, alguém te condena e fala assim, olha, você é. Talvez eles não sabem o que é ser discípulo, mas vamos falar se você realmente você é um cristão. Porque a tua fala, a tua atitude, a tua caminhada, verdadeiramente você é servo do Senhor Jesus. A gente tem um privilégio de ser guiado pelo bom pastor. Ser guiado é não se perder. O privilégio de conhecer a sua voz. O privilégio de não seguir um estranho. O privilégio de ter uma intimidade com Cristo. O privilégio de conhecer as Escrituras. Outros privilégios que a gente pode ter no versículo de João capítulo 10, vida eterna no versículo 28. Jesus prometeu, olha, através de mim você vai ter a vida eterna.
Sabe o que é vida eterna, irmão? É vida eterna. A nossa vida é passageira, é como um sopro. O salmista fala assim, olha só, é um sopro. Tem gente aqui com recém-nascido, tem gente aqui com 70 anos ou mais. Mas se a gente olha para trás, fala, a vida é um sopro, passa muito rápido. Sempre nas nossas conversas com as pessoas mais velhas, com meu pai, com minha mãe, e quando eles contam as histórias, parece que foi ontem. Ah, lá no meu casamento, lá na minha infância, lá quando eu era menino. Parece que foi ontem. Mas o tempo passa rápido, é como um sopro. Outro dia mesmo estava brincando de bola aqui na rua com os meninos, brincando de pique-pega, brincando de vôlei, jogando bola. Hoje nem o meu joelho não aguenta mais jogar bola. Mas parece que foi ontem, passou rápido, o tempo voa. Mas esse comparado, se a gente viver 70, 90, 100 anos, o que é comparado com a vida eterna? Às vezes talvez a gente não tenha entendimento da vida eterna. Eu estou falando da eternidade com Cristo. Olha, você terá vida eterna com Cristo. Você vai ter proteção no versículo 29. Você vai ter um amor incondicional. O que é amor incondicional? Você não precisa fazer nada mais e nada de menos para Deus te amar. Simplesmente Ele te ama. O amor do Senhor não está condicionado àquilo que a gente faz. Aí eu vou jejuar esse ano, nossa, eu vou passar 21 dias de jejum e oração, o Senhor vai me amar mais. Pare com isso, meu irmão. Jesus, Ele te ama. Você vai fazer jejum e oração, não porque Ele vai te amar mais, é porque você precisa estar mais junto com Ele. Você vai mortificar a carne. Você vai se santificar. Vai estar mais próximo de Jesus, porque Ele é santo. Não expressa mal, mas nada do que você faz a mais vai fazer com que Ele te ame mais. Não adianta subir degraus de escada, andar quilômetros de joelho, pagando aí penitência, sei lá o nome que dá. Não vai adiantar. Jesus, Ele te ama. Ele não recebe barganha. Ah, eu vou dar uma oferta grandiosa, que nada, meu irmão. Você não viu ali Jesus falando da oferta? Veio um e deu uma oferta grande, veio uma mulher, olha lá, que não tinha quase nada, deu uma oferta pequena, de qual Ele agradou mais. Deus é dono de tudo. O que nos resta é prostrar diante do Senhor, como nós falamos aqui, hoje às 19 horas. Prostrar o Senhor e adorar. O amor dele é incondicional. Sabe por que é incondicional? Porque a gente não merecia, mas Ele se entregou pelas suas ovelhas. O pastor, ele cuida das ovelhas. Ele vai à frente das ovelhas. Ele morre se for preciso, por causa das ovelhas. Um corinho simples aqui que a maioria de nós conhecemos. Eram 100 ovelhas, o quê? Juntas no aprisco, eram 100 ovelhas, o amante o cuidou, porém numa tarde, ao tarados toda, lhe faltava o quê? Lhe faltava uma o quê? E triste chorou. Aí vem, né? As 99 deixou no aprisco e saiu o quê? E pelas montanhas a buscá-la foi. Encontrou o quê? Encontrou gemendo, tremendo de frio. Orou suas feridas, colocou em seus ombros e ao redil voltou. Meu irmão, nós nos encontrávamos dessa forma. Eu e você, todo atrapalhado, machucado, ferido, sentindo frio. Mas o bom pastor, ele lá deixou as 99 e foi atrás da ovelha que estava perdida. Senhor, obrigado pelo privilégio que o Senhor tem, que eu tenho, na verdade, que o Senhor foi e me buscou. Obrigado, Senhor.
Irmão, João 10,16, unidade. A promessa é que todos os seguidores de Jesus será um rebanho. Um rebanho o quê? Uma unidade. Unidade. Tem pastores, tem muita gente, tem até líderes que ficam preocupadíssimos com quantidade. Meu Deus, a igreja precisa de quantidade, e se não tiver quantidade tem alguma coisa errada, meu irmão. Em toda a Bíblia. Eu não estou falando que igreja grande é errado, é pecado, nada disso. Não sou contra a igreja grande. Inclusive a gente trabalha para que a igreja cresça. Mas tome cuidado, porque nem todo mundo que está nas igrejas serão salvos. A igreja está cheia. A igreja pode estar vazia. Mas nem todos, independente da igreja, está cheia ou vazia, que todas as pessoas serão salvas. A Bíblia sempre vê, irmãos, você vê sempre Jesus trabalhando com poucas pessoas. No Antigo Testamento você vai ver que sempre tem os remanescentes. O que são os remanescentes? Os verdadeiros. Os cristãos verdadeiros. Aqueles que não dobram seu joelho diante aos outros ídolos. Aqueles que buscam o Senhor verdadeiramente. Então, não fique preocupado, não fique ansioso e fazendo comparações. Não. Porque vai, poucas pessoas. Não são todas que serão salvas. Porque não são todas que são discípulos. Não são todos que estão aptos a morrer e sacrificar a sua vida por amor a Jesus. O discípulo, sim. Os discípulos sacrifica a sua vida por Jesus. Não que a gente precise sacrificar por Jesus, não. Sacrifica no sentido de perder a sua vida por amor a Jesus. De negar a si mesmo. De tomar a sua cruz todos os dias e seguir a Jesus. Eu não estou falando aqui de ninguém morrer e colocar, não, ser pendurado na cruz, não, Jesus já fez isso, eu estou falando. Aqueles que seguem os verdadeiros seguidores de Jesus, os verdadeiros servos do Senhor Jesus, os verdadeiros discípulos do Senhor Jesus, irmãos, eles são perseguidos, não adianta. Se não está sendo perseguido, tem alguma coisa errada. Porque o verdadeiro seguidor de Jesus é perseguido. Todos os discípulos foram perseguidos. A igreja do Senhor do primeiro século foram perseguidos. Você vê que até em 1500 a igreja era perseguida e ainda continua sendo perseguida. Então, se não estiver acontecendo nada com a minha vida, se não tem perseguição, se eu não estou ofendendo a maioria, se eu não estou desagradando alguém, alguma coisa está errada, porque o verdadeiro cristão sempre desagrada alguém. Porque combate o quê? A mentira, combate a deslealdade, combate a corrupção. O crente fala a verdade e vive a verdade. Aí no hall das pessoas que a gente está, ou que a gente convive, e a gente vai, eu não concordo com isso, eu não posso concordar com isso, então você é odiado. Porque crer na verdade, falar a verdade, e viver a verdade, e combater o pecado. E nem se fala mais em pecado na igreja, na verdade. Voltando ao texto aqui, no versículo de 9 a 14, para a gente encerrar, outro privilégio, liberdade, sustento, proteção. O bom pastor não apenas nos chama, não nos guia, mas também nos oferece o que? Liberdade. Você é liberto. Ele também te dá sustento, Ele te dá proteção, liberdade do quê? Liberdade do pecado, liberdade da culpa, liberdade da condenação. Ele nos liberta para vivermos uma vida o quê? Vida plena, uma vida abundante. Agora o pecado não domina a minha vida mais. O diabo, ele sempre tenta, nos escravizar. Olha, você pecou, você está condenado. Não, mas Jesus fala assim, não, o meu sangue te liberta. Se você pecou, hoje mesmo você pode chegar diante do Senhor e falar assim, Senhor, me perdoa. E Ele vai estar de braços abertos para te perdoar. Ele passa o sangue nas nossas vidas e nos limpa de todo mal.
Então você é livre. Pastor, mas eu sou um cristão e de vez em quando, irmãos, todos nós, em algum momento ou outro. Agora a gente não pode viver uma vida deliberada do pecado. A gente não pode viver como o pecado controlando nossa vida. Não, nós não somos escravos do pecado. Mas se algum dia, o momento eu pecar, e se eu me arrepender, o Senhor está ali apto, pronto, para nos perdoar e nos purificar de todo pecado. Ele te sustenta. Salmo 23 diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deus cuida de nós em todas as áreas da nossa vida, suprindo as nossas necessidades físicas, emocionais e espirituais. E Ele também te dá proteção. Jesus te protege o quê? Do mal, do inimigo, das dificuldades da vida. Ele sempre estará conosco, nos fortalecendo e nos dando graça e nos dando segurança. Irmãos, são muitas bênçãos, são muitos privilégios. Privilégio está no plural. Nós falamos aqui alguns privilégios, as bênçãos de quem é seguidor do Senhor Jesus, de quem é discípulo do Senhor. E é inconveniente, irmão, não ignorar que há dificuldades, que há perigos. O assaltante aparece, o lobo devorador, mas junto ao verdadeiro pastor, a provisão é completa. Liberdade para entrar e sair, sustento. O apóstolo Pedro foi preso, mas ele estava liberto. Pastor, como assim? Irmãos, não eram as algemas que faziam com que Pedro ficasse preso. Sabe por quê? As algemas da prisão não era nada. Sabe por quê? Porque ele foi liberto da escravidão que o condenava para a eternidade. Agora ele preso ali na cadeia por ser seguidor do Senhor Jesus, para ele não era nada. Pode me chicotear nas minhas costas que não tem problema nenhum. Eu vou continuar cantando ao Senhor porque eu estou livre mesmo sendo preso. Mesmo sendo preso, você levando chicotada, eu sou livre. Se eu morrer, eu sou livre. O apóstolo Paulo, olha, o morrer é o quê? É ganho. E o viver é lucro. Se eu viver, ótimo, porque eu estou vivendo do Senhor. É lucro. É ganho para mim. Irmãos, o que vai separar você do amor do Senhor Jesus? Nada. Será morte, tribulação, angústia, perseguição, nada pode separar você do amor do Senhor Jesus. Irmãos, não é qualquer gripe, não é qualquer tribulação, não é qualquer conversinha na igreja, não é qualquer afronta do inimigo, que alguém se levanta, fala com você, que vai fazer você parar. Olha, para com isso, a tua força vem do Senhor Jesus, a tua força vem dele, ele nunca vai te abandonar, não é qualquer coisa que vai fazer você parar. Olhe para os discípulos, nada parava os homens de Deus. Eles eram imbatíveis. Mas por que, pastor? Discípulo. Tem aí a camisa, ó, ser discípulo. Aí tem cristão, qualquer coisinha. Irmãos. Olhe para o Senhor Jesus. Olhe para o alvo. Ele te sustenta, Ele te dá liberdade, Ele te dá proteção. Outra coisa, Ele te leva a pastos verdejantes. Quem já foi em pastos verdejantes aqui? É lindo, não é? E quando a gente se depara com um pasto assim meio seco, igual acontece no Nordeste de vez em quando, na época da seca, que negócio feio. Os bois morrendo, os animais morrendo de sede. Mas quando a gente vê aquele pasto verdinho, quando a gente viaja aí por aí afora, e vê aqueles pastos verdinhos, e aquele monte de boi comendo assim, eu falei, meu Deus, que coisa linda. E quando cai aquela chuva, então fica maravilhoso, parece que as gramas ficam, os matos ficam alegres, parece que eles ficam sorrindo para Deus. É isso mesmo, Ele te chama para passos, te leva para passos verdejantes. E por último, segurança. Segurança eterna, pois diz o Senhor Deus Pai, ninguém as arrebatará das minhas mãos. Você é filho de Deus, ninguém vai tomar você. Só se você quiser. Só se você quiser. Mas ninguém
me arrebatará das minhas mãos. Que privilégio que nós temos. Sem dúvida, irmãos, são muitos privilégios do nosso ser discípulo do Mestre Jesus. Será que todos nós, que nos confessamos cristãos, temos essas certezas e somos agradecidos? Será que a gente tem essas certezas e somos agradecidos ao Senhor por esses privilégios que nós temos? Senhor, que privilégio que eu tenho da vida eterna. Todo mundo que tem, não. Mas você e eu, nós temos esse privilégio. Fique de pé nesse momento. Gostaria de orar com você. E você também pode fazer a oração. Você nunca entregou a sua vida para Jesus, nesse momento você pode falar com Ele: Senhor, entrega a minha vida para Jesus. Eu quero ser uma ovelha do Senhor. Ou às vezes tem muito tempo que você não ouvia essa palavra, não sabia de tantas coisas que o Senhor, tantos privilégios que você tem. Então ore ao Senhor: Senhor, me perdoa, porque eu não sabia de tanto privilégio. Que eu entrei pela porta, mas eu desconhecia os privilégios que eu tinha, que eu tenho no Senhor. Pai querido, em nome de Jesus, neste momento que nós nos encontramos aqui, Pai, e fomos expostos à Tua palavra, eu tenho certeza que a Sua palavra não voltará vazia. A Tua palavra que hoje ela falou com alguém, ela falou comigo porque eu estava precisando ouvir essa palavra. Pai, muito obrigado pelos esses privilégios e muitos outros que eu tenho, de ser discípulo do Senhor, de ser amado do Senhor. Não merecia ser ovelha do teu pasto, ser ovelha do teu rebanho, mas aprove ao Senhor me chamar, não apenas convidar, não, o Senhor me chamou pelo nome, e agora eu faço parte do teu rebanho, tendo o teu cuidado, tendo a tua proteção. Continua, Pai, sendo meu guia, e que eu venha estar atento à tua voz, para eu não me perder nem para a direita, nem para a esquerda. Não, eu possa estar atento à tua voz, ó Pai, a voz do Senhor. Eu não posso ficar longe de ti, porque senão eu vou acabar esquecendo de como é a tua voz. Eu posso me perder nesse tempo. Não, eu não quero me perder, Senhor. Eu quero sempre ouvir a tua voz todos os dias eu quero ouvir a tua voz, que é doce, que é calma. Oh, aleluia! Oh, não me deixe esquecer a tua voz, Deus. Que eu, a minha vontade, Senhor, todos os dias é buscar ouvir a tua voz. Não deixe, Pai, o embaraço do mundo, as coisas desse século me embaraçar a minha vida, e eu venho distanciar dos caminhos do Senhor, e errar a porta, ó Deus. Não, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, segura nas minhas mãos, ó Pai. Se tiver alguém aqui nessa noite como ovelha perdida, como ovelha machucada, como ovelha que está fora do caminho do Senhor, Pai, em nome de Jesus, o Senhor vai buscá-la. Eu não falo da igreja em si, não, estou falando distante do Senhor, distante de ouvir a tua voz, muito tempo sem ouvir a tua voz, muito tempo sem dobrar o joelho e orar, muito tempo sem ouvir a tua palavra, se debruçar, se ajoelhar e clamar e chorar. Muitas pessoas não choram mais diante da tua presença, diante daquele que é Todo-Poderoso.
Senhor, perdoa-nos, ó Pai, por nós não quebrantarmos o nosso coração, por nós não quebrantarmos o nosso coração de estar diante do Todo-Poderoso Deus, que nos vai levar para a vida eterna. Oh Senhor, nos perdoa, por às vezes chorar por um time que perdeu, por um final de filme, por um final de seriado, todo errado, todo bagunçado, todo ao contrário que a palavra diz, que é a verdade, mas a gente não chora, não derramamos as nossas lágrimas diante de um Deus que é todo poderoso, que vai nos julgar, que vai nos levar para a terra prometida e que também vai condenar muitos para a perdição eterna. Pai querido, que haja temor no nosso coração, que haja remorso no nosso coração, que a gente possa voltar realmente ser discípulos do Senhor. Não ser chamado apenas de cristão, ó Pai, mas ser discípulo do Senhor, ser discípulo do Senhor, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, ó Pai. Abençoa a tua igreja, Pai. Em nome de Jesus.